O objetivo deste vídeo é para apresentarmos o que nós executamos no projeto Integrador 3. A metodologia que nós usamos, qual foi o problema levantado e todos os tópicos do trabalho. No começo de março, a gente já estava se preparando para fazer uma visita à Escola Trocel, aqui no município de Altinópolis, para a gente poder levantar com os professores do primeiro ano alguma situação, algum problema que elas estavam tendo com relação à alfabetização das crianças da sala. Só que, como todo mundo, nós também fomos pegas de surpresa com a questão da pandemia, a escola fechou e aí nós não tivemos esse contato mais com esse acesso à escola. Nós fizemos uma escuta com essa professora do primeiro ano para ela poder falar para a gente, levantar o que ela achava que estava acontecendo, que era um problema que a gente podia ajudar na solução. E aí ela disse então da questão de não estar sabendo como fazer a alfabetização das crianças, principalmente porque foi no início do ano, bem no começo do ano, onde ela estava trabalhando ainda a iniciação da alfabetização com essas crianças, e aí ela ficou sem saber como ela daria continuidade a esse trabalho, sendo que é uma questão tão assim presencial, tão pessoal, ela ali com a criança, interagindo com as crianças, E então esse foi o problema levantado de como ela levaria as crianças nas suas casas, como seus responsáveis poderiam auxiliar essas crianças na questão da alfabetização, já que é uma atividade, uma ação muito próxima, que deveria ser muito próxima entre aluno e professor. Então, ela levantou essa questão de como fazer chegar a alfabetização bem no início, que foi no início do ano, como fazer chegar essa alfabetização até as crianças e como que os pais poderiam participar dessa ação sem se sentir tolhidos, sem sentir dificuldades, como os responsáveis poderiam estar próximos dos seus filhos para ajudar nessa situação da alfabetização. Dando continuidade ao nosso projeto, um dos problemas foi o distanciamento que teve que haver entre aluno e professor. Aluno e professor estavam acostumados com as aulas presenciais. De início, foram colocada a população brasileira em quarentena, então houve esse distanciamento social, por conta de segurança da gente e do próximo também. E com isso, os professores tiveram que se reinventar na forma de aprendizagem, de alfabetização, para que essas crianças não fiquem fora do aprendizado. Apesar que com tudo isso, os professores com aulas remotas, os alunos em casa aprendendo, com todas as atividades que o professor tenha passado online. E nesse processo de alfabetização, os professores de início tiveram um pouco de dificuldade por conta desse distanciamento. Alunos também não estavam acostumados com a presença de um professor em sala de aula. Então, com isso tudo, com esse processo desse distanciamento, os professores tiveram que tomar umas decisões mais amplas devido à alfabetização, devido a ensinar essas crianças. Então, de início, pensamos em montar um kit para essas crianças, de forma seja lúdico, com imagens, objetos, cores, umas coisas mais ilustrativas, umas cantigas, para que a criança aprenda brincando, de forma lúdica, para a criança não se prenda no papel, não se prenda no escrever, que ainda, como as crianças estão no início, eles não conseguem ter esse momento de escrever, eles ainda são mais brincadeiros, aprendendo de forma de brincar.
com isso, de certa forma, seja mais educativo para eles. Então, a gente pensou nessa forma de montar esses kits para essas crianças e estarem mandando para essas crianças. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto, né? Como as meninas já disseram alguma coisa anteriormente, eu queria falar um pouquinho a respeito da nossa disciplina, né? Que a gente tinha que trabalhar em cima de arte e alfabetização, né? Então, eu queria questionar, né? Qual que é o papel da arte, a importância da arte na educação, né? Principalmente ali na educação infantil, nos anos iniciais, né? Então, assim, se a gente for pensar na presença da arte na educação infantil, no ensino fundamental, a gente pode pensar nos desenhos, né? Na massinha, tinta, textura, sucata, recorte de revista. É muito rico a arte nessa parte da educação, né? Aí no processo de alfabetização tem as contações de história, danças, teatro. Tudo isso cabe a nós, professores, né? Organizar o ambiente, propor atividades na faixa etária da criança, né? Do aluno. É fundamental, né? Mas não é só a arte que é importante nesse processo, tá? Junto do nosso projeto, a gente vai trabalhar também a leitura, né? E a importância da leitura para o desenvolvimento da criança, de uma forma lúdica, ele tem que ser estimulado desde os primeiros anos de vida, com a participação da família, né? Que é muito importante nesse processo. Para a criança criar o hábito da leitura, né? Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? No convívio familiar, sabe? Então, assim, a responsabilidade fica para a escola, né? Para iniciar esse trabalho, onde a leitura ela seja colocada de uma forma que desafie a criança, motive a criança de uma forma prazerosa para criar o hábito da leitura. E isso é muito importante, tá? Então, assim, são várias atividades que a gente pode estar trabalhando para desenvolver isso, né? A leitura de história, em quadrinhos, historinha, contos, Era uma Vez, contos de fada. E é isso, por isso que a gente mandou no nosso kit uma historinha para desafiar a criança na leitura e na criatividade. É isso. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar da metodologia do nosso trabalho. Nosso trabalho está focado em cima de um texto chamado Leão com Sede, de Nicéias Romeu Jancé. E nesse trabalho a gente vai, o responsável, né, que recebeu o kit da escola, vai falar sobre vai ler, né, o texto e depois vai ter a confecção de 3 brinquedos, tá? Esse material, esse kit, o professor tem que organizar antes e entregar para a escola, e a escola vai proceder, ela vai entregar para os pais, né, todo o material em volta desse kit para o pai poder fazer essa atividade em casa, tá? Nós optamos por atividades mais simples, menos complexas, para que o pai possa desenvolver tranquilamente, sem uso de internet, só com o material que está dentro desse kit. O kit vai ter, né, uma folha xerocada com o texto, uma folha com os quadros que aí os alunos vão desenhar, né, as partes mais importantes do texto, a folha xerocada com um dominó, né, com os animais típicos da savana, né, porque o leão é da savana, um pratinho de papelão número 8,
tá? E algumas folhas coloridas para fazer a máscara, tá? Eu fiz até uma máscara aqui também. E vai ter assim, lápis de cor, giz de cera, tesoura, cola, um elástico para prender a máscara, tá? E uma folha, isso é de extrema importância, uma folha com vários passos, tá? Então, no primeiro momento, o pai vai ler o texto, tá? Com o filho, o pai é o responsável, tá? Depois ele vai pedir para ele, explicar para ele que a palavra leão começa com a letra L e perguntar para a criança se ela lembra de algumas palavras também que iniciam com a letra L, né? Que aí tem aquela, a família do L, né? Depois dessa etapa, ele vai ver quais são as partes principais, o cenário, o personagem principal, qual que é a parte que ele mais gostou e desenhar naquela folha xerocada onde tem os quadrinhos. Depois, a gente vai fazer a confecção do dominó, tá? Então, o dominó, pega o giz de cera ou lápis de cor, pinta bem bonito. Depois tem o auxílio certinho, onde você vai recortar. E aí, o dominó você pode brincar, né? Com 4 pessoas, até 4 pessoas, ele pode escolher e pode brincar com a criança, tá? E também, nessa parte, vai usar a tesoura. Então, aí o auxílio do pai é de extrema importância nessa parte, tá? E na outra etapa tem também um quebra-cabeça, que aí a criança também pinta, depois pega a tesoura, recorta e aí monta o quebra-cabeça, né? Espalha as pecinhas e ele pode montar. Sempre com o auxílio de um responsável, tá? E por fim, né, o responsável vai pegar o pratinho de papelão, recortar ele no meio, do tamanho da cabeça da criança, medir uns 3 centímetros cada tirinha, corta, pega a cola e vai colando em volta, a modo para formar a juba, tá? E aí você faz a máscara, tá? Do leão, que é o personagem principal aí da historinha. Então ele pode brincar e tudo, né? Aqui também você pode pegar a tesoura, passar aqui, ó, também dá certo, tá bom? E todo esse material, tudo que for usado, vai nesse kit, tá bom? E é isso. Então, em meio à situação em que estamos passando, né, vivendo de isolamento social, sob essa pandemia, a criação do nosso projeto se tornou um grande desafio para o nosso grupo, né? Com muitas limitações para poder executar o nosso trabalho, as nossas teorias sobre as escolas fechadas por tempo indeterminado. Usamos os recursos, né, de aulas online, até para concluir nosso trabalho de hoje, o vídeo, estamos usando esse recurso, porque não foi possível reunir o grupo todo, né, pessoalmente, para discutir sobre o assunto, né, trabalhar junto. Então usamos esse meio de comunicação. E usamos com as crianças também, né, com os alunos, para estabelecer um vínculo maior entre o pai e o aluno, né, entre os pais e as crianças, né, se tornando assim, criando uma maneira mais fácil, mais divertida, mais livre da criança criar e aprender, né, em meio a esse caos em que estamos passando e vivendo. Pessoal, infelizmente, nós não podemos aplicar o projeto, né? Mostrar o resultado final com as crianças. Então, nós utilizamos as nossas mesmo, tá? E eu acho que dá para apresentar um pouquinho o resultado final, porque foi feito por crianças mesmo. E eu achei bem legal. Esse aqui é o nosso quebra-cabeça. Foi colorido, tá? E aqui dá pra ver, ó, os pontilhados. Nós achamos bem legal. Essa é uma parte do nosso protótipo final, do resultado. E esse aqui, no caso, seria o nosso dominó, tá? O interessante tá no papel, tá? Que é
o Xerox que foi enviado no kit. E para reforçar ainda, a gente pode colocar um papelão aqui para ficar uma coisa mais rígida, né? E aproveitar essa nossa atividade brincando. Tá ok? Obrigada por tudo aí.